Graça e paz a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui entregar uma mensagem da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração, amém? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E hoje eu quero falar de algo muito importante, irmãos. Muito importante. É algo que nós fazemos. Todos fazem. Não existe ser humano que não faça isso. Lançar uma lágrima. Sempre terá algo para nós ficarmos tristes, angustiados. Muitas vezes nos sentimos sozinhos e ali choramos sozinhos. Às vezes choramos alto, às vezes choramos em silêncio. E às vezes também choramos com aquela angústia na alma. Você já se sentiu sozinho? Você já se sentiu que só restava chorar? Que não tinha mais jeito? Que tudo que você tinha feito não teve resultado? Mas você tentou. E por isso você chorou. A gente chora por perda de alguém. A gente chora também por um fracasso. Uma situação difícil, né? Eu quero estar falando sobre isso. Jesus chorou. Ele, o nosso Deus, aquele que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ele chorou. E teve 3 ocasiões que Jesus demonstrou esse sentimento. A lágrima, irmãos e irmãs. Quero dizer para vocês que a lágrima, quando ela é verdadeira, ela comove o coração de Deus. Comove. E eu quero mostrar 3 ocasiões. Em João, capítulo 11, fala sobre a morte de Lázaro. E aqui no capítulo 11, no versículo 35, a palavra do Senhor diz assim: Jesus chorou. Jesus, sendo Deus, ele chorou ali um choro silencioso. Ele chorou porque ele viu que as suas amigas Marta e Maria estavam sofrendo. Ele chorou porque ele viu aquelas multidões também sentindo a dor da perda de Lázaro. E Jesus, ele chorou em silêncio. E ali, o Senhor, ele demonstrou a genuidade dele em relação à humanidade. Jesus, ele sentiu o que era perder alguém. Ele viu ali a dor aos olhos de todas aquelas pessoas. Agora eu faço uma pergunta para você. Você sabia que Jesus tem os mesmos sentimentos? Quer dizer, ele teve os mesmos sentimentos que você tem? Quando você chora, quando você tem sede, quando você tem fome, quando você está cansado, quando você se sente sozinho, tudo isso Jesus sentiu. Porque mesmo ele sendo Deus, ele foi 100% homem.
E ele teve as mesmas sensações que nós temos hoje. E esse foi a primeira ocasião que Jesus demonstrou, chorando. Irmãos, ele chorou. Ele sentiu o que nós sentimos. A dor que nós vivemos muitas vezes e não falamos para ninguém. Nós choramos em silêncio no nosso quarto, né? No seu cantinho. E você não fala para ninguém. Jesus, ele chorou assim também, em silêncio. Ele, por ser Deus 100% e também por ser homem 100%, a única coisa que faz o Senhor ser diferente por ser homem, por ter sido homem, por viver igual nós, foi que ele não pecou. Mas ele teve todas as sensações, as emoções que nós tivemos, que nós temos, que nós vivemos. Eu falo que nós tivemos porque tem coisas que nós já vivemos e pode ser que não vamos viver outras coisas, mas Jesus viveu tudo isso. Amém? E a outra ocasião onde Jesus chorou, Lucas capítulo 19, 41, isso, 41, vamos ler do 41 a 44, amém? A palavra diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Essa foi a segunda ocasião que Jesus chorou. Continuando, e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois breve te virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedras sobre pedras, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Irmãos e irmãs, Jesus chorou ali. Ele chorou em Jerusalém. Por quê? Porque eles iriam ser todos destruídos. Em vez daquela cidade ter paz, iria chegar a guerra. E Jesus chorou. Só que a diferença ali, se nós formos ver aqui, fala assim no versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia: se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Então aqui ele chorou em voz alta. Ele chorou em voz alta. Quantas vezes você já chorou em voz alta? Que você começou a chorar, que chegou a soluçar. Você começou a clamar a Deus de tal forma que você chegou a soluçar e falar: Senhor, por que que aquele milagre não acontece? Por que que aquele pedido que eu tanto almejo, que eu tanto desejo, não acontece? Senhor, por que que o Senhor não me responde? Senhor, por que que o Senhor está em silêncio? Em voz alta. Quantas vezes, não é? Quantas vezes você chorou assim, quando não tinha ninguém na sua casa e estava só você e Deus? E ali você realmente pôde entrar na presença e chorar
profundamente, mostrar toda a sua tristeza, sua dor, mas com um choro parecido em voz, falando, clamando, pedindo, como ele está pedindo aqui, clamando aqui, porque a cidade ia ser destruída e aquele povo não tinha ouvido. Mas eu quero dizer que Deus te ouve, irmão e irmã. Se você chora em silêncio, Ele sonda seu coração. E se você também chora em voz alta, Ele também ouve a sua voz. E Ele também sonda o seu coração. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Falar da terceira ocasião em que Jesus chorou. Olha só, vamos abrir em Lucas, agora Lucas 22. Eu ia ler só o 44, vamos ler o 42, amém? Então Lucas capítulo 22, vamos ler do 42 até o 44. Diz assim, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Versículo 43. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Olha só, quando nós vamos passar por uma provação, por uma situação difícil, irmãos, e Deus não vai tirar aquela prova, você vai ter que passar, mesmo que te doa, mesmo que te machuque, mesmo que te fere, mesmo que mate a sua alma. Deus, Ele manda o Espírito Consolador, como aqui. Deus mandou o Espírito Consolador para Jesus. Jesus sendo Deus, o próprio Pai mandou o Espírito Consolador. Olha só. Eu vou ler de novo o 42, amém? Dizendo, Pai, se queres, olha só, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. 43. Então lhe apareceu um anjo do Senhor que o confortava. Olha só, veio o anjo confortar Jesus. Jesus sendo Deus, mas ali naquele momento, ele era homem. Homem 100%. Tinha dores, sentimentos, sensações, emoções, mas a diferença é que ele não pecou. Ele não pecava por ser Deus. 44. Estando em agonia, olha só, estando em agonia, orava mais intensamente e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Olha só, já o choro de Jesus ali já era um choro de agonia, já era um choro desesperador. Imagine, você está numa situação desesperadora, você já não sabe mais o que fazer. Irmãos, eu estou falando aqui, mas é como se eu estivesse vendo ele passar por aquilo. Eu sinto até uma tristeza no meu coração. Porque muitas vezes as pessoas não entendem a dor que Jesus passou na cruz por cada um de nós. Nós tratamos Jesus como se ele fosse qualquer pessoa, mas não. Ele é o Deus da minha vida e da sua.
E para ele salvar a sua vida, ele precisou passar por esse processo, essa dor, esse desespero. Ele teve desespero, irmãos. Olha, irmãos. E ele ainda falou para Deus: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Mas ele estava querendo dizer assim: Pai, mas eu não queria passar por isso. Mas seja feita a tua vontade. Se é para salvar o teu povo, seja feita a tua vontade, mas eu não queria passar por isso. E Deus mandou o Espírito Consolador para consolá-lo, porque Deus não iria mudar. Deus não iria mudar a decisão que ele tinha tomado. E nisso Jesus chorou em agonia. Ele chorou em agonia. Podem ver que o choro dele de agonia foi tão intenso, tão profundo, que o suor dele já não era mais água, sim sangue. Olha só, o desespero, irmãos. Olha a agonia. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Você que está me ouvindo, ou você que ainda vai ouvir ainda, que vai assistir ainda esse vídeo. Imagine se você se depara com uma pessoa que fala assim para você: olha, você tem duas escolhas. Você quer trocar a sua vida por aquela pessoa que você mais ama? Que eu vou agora colocar você aqui numa cruz e você vai sentir a dor aos pouquinhos. Você quer? Eu vou dizer algo mais profundo. Chega uma pessoa e fala assim: olha, eu vou matar essa pessoa que você mais ama. Mas se você quiser ir no lugar dele, no lugar dela, eu troco. Só que você vai ter que morrer aos poucos. Porque Jesus morreu aos poucos, irmãos. Primeiro ele precisou sentir a dor, a ira de Deus. Imagine Jesus sentindo a ira de Deus. O próprio Filho sentindo a ira do Pai por causa dos nossos pecados. Você suportaria? Eu imagino que você chegaria a suar igual Jesus, suor de sangue, porque diz que isso pode acontecer, irmãos. Pode acontecer. Imagine uma situação assim. Mas muitas pessoas não valorizam o que Jesus fez. Muitas pessoas não compreendem o grande amor do Senhor. E olha só o que diz. Vou ler o 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai vós e orai para que não entreis em tentação. Jesus ele ensinou aqui que nós temos que orar, irmãos. Independente de quem nós somos. Tem pessoas que acham, por ter um ministério, por ter um trabalho na obra, acha que não precisa orar muito e só pregar a palavra ou só cantar, acha que não é o suficiente, mas precisa orar sim. Jesus, ele fala muito sobre a oração, ele fala muito sobre estar com o Pai. E Jesus, ele orava aqui para nos dar o exemplo. Eu quero dizer para você, essa terceira ocasião onde Jesus chorou, e aqui foi um choro de agonia. Foi um choro em que ele viu que não tinha mais o que fazer. E ele precisou esperar no Senhor. E eu quero dizer para você, quantas vezes você chorou assim? Claro, eu imagino que você não teve esse choro de agonia como Jesus teve. Porque Jesus, ele chorou de tal forma que não tem como eu e você entender, saber o porquê ele chorou de tal forma assim. Eu imagino que
a dor que ele sentiu, a lágrima que caía ali nele, foi algo realmente sem explicação. Porque muitas vezes nós choramos por poucas coisas, não é? E não entendemos muitas vezes porque choramos. Mas Jesus, ele sabia o porquê ele chorava, de cada coisa, da morte de Lázaro, o porquê ele chorou, que foi um choro silencioso. Jerusalém, que foi um choro já em voz alta. E aqui, um choro de agonia. Santo Deus, Espírito Santo. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos e irmãs, eu quero dizer para todos vocês, nunca pense que Jesus não ouve o seu clamor, que Ele não entende a sua dor, que Ele não entende o que você está vivendo. Ele sabe de tudo. Como eu falei para vocês um pouquinho antes, Jesus, Ele foi 100% homem nesta terra. Ele teve fome, Ele teve sede, Ele teve dor, Ele teve cansaço. Ele teve emoções também, como chorou. Então Ele sabe tudo que você está vivendo. E se muitas coisas, eu falo muitas coisas porque nós pedimos muitas coisas para Deus, né? Você tem pedido, mas Ele não tem atendido. É porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele é Deus. Jesus, aqui, para ser crucificado no Getsemane. Ele orou ao Pai. E o Pai, para confortar o coração de Jesus, mandou o Espírito Consolador. Você também. Você tem o Espírito Consolador. Quando você ora, você clama. E Deus não responde conforme a tua vontade, mas conforme a vontade dEle. Ele manda o Espírito Consolador para confortar o seu coração e para alegrar a sua alma. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.